Vamos lá fazer nosso terceiro exercício sobre escalas termométricas. Na figura abaixo, temos dois termômetros. Um graduado na escala Celsius, que é esse termômetro aqui na esquerda, e um outro graduado numa escala X, que é esse termômetro aqui mostrando as temperaturas nessa escala X, arbitrária, né? Uma escala qualquer que foi criada para a questão. A correspondência entre os pontos fixos é mostrada na figura, tá certo? Então a correspondência, né, são desses pontos aqui que estão no mesmo patamar, né, na mesma altura, tá certo? Então está mostrando que 0 graus Celsius corresponde a 50 graus X, tá? 50 graus na escala X, e que 100 graus Celsius corresponde a 200 graus na escala X, e obviamente aqui mostrando que o 0 grau na escala X estaria correspondente aqui a algum valor negativo na escala Celsius. Então, a correspondência entre os pontos fixos é mostrada na figura. A equação de conversão das temperaturas é, dado que a gente tem essa correspondência entre esses dois pontos, né, entre essas duas escalas, 0 graus Celsius corresponde a 50 graus na escala X, 100 graus Celsius corresponde a 200 graus na escala X, qual é a equação de conversão das temperaturas? Então, muito simples, eu já mostrei isso aí várias vezes nos vídeos anteriores. A gente vai ter que obter a relação entre as duas escalas, é uma relação linear, é uma equação de primeiro grau, né? A equação de uma reta, e eu já mostrei como é que a gente obtém essa equação, né? Qual o processo para obter essa equação. Sendo que, né, a gente tem aqui algumas opções, essa daqui é uma questão de múltipla escolha. Então, as equações que são dadas, né, é sempre a temperatura na escala X em função da temperatura na escala Celsius. Então, Tx é 3 meios de Tc mais 50, Tx é 2 terços de Tc menos 50, e assim por diante, né? Sempre um fator multiplicando a temperatura na escala Celsius, mais, né, um valor que seria aí o coeficiente linear da reta, né? E esse fator aqui que está multiplicando é o coeficiente angular. A única coisa que altera, né, ele sempre varia entre 3 meios e 2 terços, e aqui ele coloca um coeficiente angular da reta que vale 1, né? Nessa opção é D, né? Tx é igual a Tc, teria 1 multiplicando aqui o Tc mais 50. E aí tem duas formas de resolver essa questão. Tem uma que seria uma forma, se você não sabe como obter a relação, né, a equação de conversão das temperaturas, uma coisa que você poderia fazer para tentar obter a resposta correta era ver qual dessas equações aqui ela vai fazer a correspondência correta entre a escala Celsius e a escala X para essas duas temperaturas que são mostradas aqui, né, tendo uma correspondência. Ele diz que 0 graus Celsius corresponde a 50 graus na escala X e diz que 100 graus Celsius corresponde a 200 graus na escala X. Qual dessas equações aqui vai me dar a conversão correta para as duas temperaturas? Tá? Não pode ser só para uma. Se for só para uma, não garante que a resposta é correta. Agora, se for para as duas, aí sim você vai ter a resposta correta, porque dois pontos, né? Se eu tenho dois pontos num gráfico, eu tenho uma reta, né, que ela é definida de maneira única, tá? Só existe uma reta que passa por aqueles dois pontos. Então, se eu tiver a correspondência para os dois pontos, eu obtive a equação correta. E aí, se você sair testando, você vai ver que a resposta para essa questão é a alternativa A, tá certo? 3 meios é 1,5, tá? 3 dividido por 2 é 1,5. Então, se você pegar 0 graus Celsius e você jogar aqui no lugar de Tc, você vai ter 3 meios, né, vezes 0, que dá 0, mais 50 dá 50, ok? Então, vai dizer que Tx é igual a 50 quando Tc, temperatura na escala Celsius, é 0, que está correto, né? Temperatura na escala Celsius corresponde a 50 na escala X. E para a segunda temperatura, 100 graus Celsius, né? Quando eu jogar 100 graus Celsius aqui, multiplicar por 3 meios, que é 1,5, 1,5 vezes 100 dá 150. 150 mais 50 dá 200, que é, de fato, a correspondência correta. 100 graus Celsius corresponde a 200 graus na escala X. Então, a resposta é a letra A, tá certo? E por que existe esse coeficiente angular de 3 meios e esse coeficiente linear de 50, né?
Primeiro, isso vem das aulas iniciais, né? O coeficiente angular está relacionado com a variação em graus, né? De quantos graus eu tenho variando nas duas escalas entre esses dois pontos que são mostrados aqui de correspondência, tá certo? No caso aqui, como ele está mostrando 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, é ponto de fusão da água e ponto de ebulição da água, né? Na escala X é 50 graus X e 200 graus X. Então, enquanto na escala Celsius eu tenho uma variação entre ponto de fusão e ponto de ebulição de 100 graus, na escala X eu tenho uma variação que sai de 50 e vai para 200. Então, é uma variação de 150, tá certo? Então, de onde é que vem esse coeficiente angular aqui? É exatamente a razão entre a variação entre esses dois pontos em graus, né? Para a escala X, que é 150, dividido pela variação na escala Celsius, que é 100. Então, 150 dividido por 100 dá, se eu simplificar, 3 meios, tá? E esse 50, que é o coeficiente linear, é a diferença, né, aqui no ponto de fusão da água, tá certo? Enquanto na escala Celsius eu começo em 0 graus Celsius, na escala X eu começo em 50 graus Celsius. Eu preciso contabilizar essa diferença, e essa diferença vem exatamente aqui para o coeficiente linear da reta. Então a resposta é a letra A. E eu vou mostrar, né, pelo processo matemático, que eu já apresentei nas aulas iniciais, como é que a gente obteria essa equação sem precisar ficar testando, né, as opções. Então a gente iria fazer o quê, né? Colocou aqui as duas escalas, tá certo? E no meio, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, não precisa ser ponto de fusão e ponto de ebulição, simplesmente dois pontos que têm correspondência nas duas escalas, né? No meio desses dois pontos, você coloca aqui uma temperatura arbitrária na escala Celsius que tem uma correspondência com a temperatura Tx aqui na escala X, tá certo? Então 0 corresponde a 50, 100 corresponde a 200 e eu tenho aqui uma temperatura Tc, que é uma temperatura qualquer que eu vou querer converter, ela tem uma correspondência na escala X que é o valor Tx, tá certo? E aí o que é que eu vou fazer? Aquele processo que eu já mostrei para vocês, tá? Como as respostas estão Tx em função de Tc, então primeiro eu vou colocar aqui na esquerda a relação para escala X, tá certo? Então vai ficar Tx menos 50 no numerador, Tx menos 50, dividido por ponto de ebulição, 200 menos ponto de fusão, 50. Então, Tx menos 50 dividido por 200 menos 50. Isso aqui é igual à mesma relação na escala Celsius. Tc menos 0 dividido por 100 menos 0, tá? Que é o que está aqui na direita. E aqui a gente já vê, né, o que é que vai aparecer, tá certo? Daqui, desse menos 50 que está aqui no numerador, né, subtraindo o Tx, é o que vai ser responsável pelo coeficiente linear da reta, tá certo? E essa razão entre esses dois denominadores é o que vai me dar o coeficiente angular da reta. Então a gente vai trabalhar para escrever a relação, né, Tx em função de Tc, né? E aí a gente vai obter exatamente aquela relação que está na alternativa A. O que é que eu fiz daqui para cá? Simplesmente eu realizei as operações que tem para ser realizadas, né? Tx menos 50 repete, 200 menos 50 dá 150, Tc menos 0 é Tc, 100 menos 0 é 100. E aí o que é que eu vou fazer? Tudo que está aqui desse lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito para isolar Tx. Então esse 150 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando, vai para o numerador. E depois esse menos 50 vai passar para o outro lado, como ele está menos, vai passar positivo, né? Então eu vou ficar aqui Tx é 150 dividido por 100 vezes Tc mais 50. Quando eu simplificar essa razão aqui, né, 150 por 100, o máximo divisor comum entre 150 e 100 é 50, então eu vou dividir 150 por 50 e 100 por 50 e eu obtenho aqui a resposta, né? 150 dividido por 100, 3 meios, então Tx é 3 meios que multiplica Tc mais 50. Isso aqui é a relação de conversão de temperatura entre as duas escalas. A resposta correta está na letra A. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E até a próxima.